Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, o último conteúdo que eu coloquei para vocês copiarem foi sobre substância e mistura, que foi um conteúdo que a gente tinha visto pouco em sala de aula, tá? Então, só para relembrar, substância, ela é formada por um único tipo de elemento químico. E aí, dentro da substância, a gente tem substância simples e substância composta. A substância simples é formada por um único tipo de elemento químico. Então, por exemplo, nitrogênio, oxigênio, é apenas um elemento químico. Substância composta, quando é formado por vários elementos químicos, porém tem uma composição definida. Então aqui, ó, quando eu tenho aqui, ó, água. Água é uma substância composta, porque eu tenho a mistura de dois elementos químicos. Ah, professora, então não seria mistura? Não. Por quê? Mistura é quando eu tenho vários componentes, onde eu não consigo mais ter uma composição definida. E principalmente o que é definido? Ponto de fusão e ebulição. Chumbo, substância simples, é um elemento químico, tem como símbolo Pb, tá? Ácido acético, o ácido acético é o vinagre. Ele tem uma composição definida, então é uma substância composta. Ele tem uma fórmula química definida que eu não tenho como alterar. Por que eu iniciei o nosso conteúdo falando sobre isso? Porque isso vai determinar o estado físico. Porque, ó, são substâncias. E toda substância, ela tem ponto de fusão e ebulição constante. O que significa isso? Fixo, tá? Então, ele não vai variar. O que isso me determina aqui nessa tabelinha aqui, ó? Eu tenho, ó, ponto de fusão, ponto de ebulição. O que acontece? Fusão é a passagem do estado físico sólido para o líquido. Ebulição, líquido para o gasoso, tá? Então, o que isso determina? Que tudo que está antes do ponto de fusão, ou seja, tudo que é menor do que essas temperaturas aqui, ó, 0, 327, 16,6, está no estado sólido. Por quê? Porque fusão é sólido para o líquido, então se está menor do que isso daqui, sólido. Se está maior, líquido. Aí, ponto de ebulição. Ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso, correto? Então, se eu tenho tudo que tiver menor do que esses pontos, líquido, maior, gasoso. Vamos ver na aplicação para ver como é que vai ficar isso. Eu pedi, ó, a 22 graus Celsius. Então, o que eu vou fazer com essa temperatura aqui? Eu vou comparar aqui. Então, vamos começar pela água. A água, ela tem fusão 0, ebulição 100. Isso me determina aqui. Quando a água está a 0 graus Celsius, é quando ela passa do sólido para o líquido. E quando ela está em 100, do líquido para o gasoso. O que a gente vai fazer? 22, ele é menor que 0? Não. Ele é maior que 0? Sim. Mas aí a gente vai ver a ebulição. 100, ele é menor que 100? Sim. Então, se ele é menor que 100 e maior que 0, fusão e ebulição. Passou de fusão, líquido. Então, qual é o estado físico dele? O estado líquido. Certo? Vou digitar aqui para ficar melhor depois vocês verem. Correto. Então, vamos aí continuando. Pois bem, agora o chumbo. O chumbo, deixa eu só mudar a letra aqui. Pronto. O chumbo, ó, 327, fusão, ebulição 1749. Então, ó, 22 novamente, a mesma temperatura. 22 é menor que 327 ou maior? Menor. Se ele é menor, ele está antes da fusão. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer. Fusão é passagem do estado físico sólido para o líquido. Ebulição, líquido para o gasoso, tá? Então, se 22 está menor que 327, ele está no estado sólido. Tá? Ui, só no lugar errado. Peraí. Tá. Sólido. Depois eu coloco. Agora, 22 aqui de novo, ó, em 16,6 e 118. O que a gente vai fazer? 22. Então, ó, 22 é menor que 16 ou maior que 16? Maior.
mas ele é menor que 118 ou maior? Menor. Então, se ele está nesse intervalo aqui, ó, passou de fusão e antes de ebulição, ele está no estado líquido, tá?